Bom, então primeiro vou falar um pouquinho sobre a origem dos números complexos. Então, os números complexos, o que tem de novo, né, nos números complexos, é o que a gente chama de i, que é a raiz de menos 1, que é o que a gente chama de unidade imaginária. Então, os números complexos, eles dão um sentido para isso. Eles permitem que a gente trabalhe com raízes negativas, tá? E como que isso apareceu? Então, vamos primeiro analisar esse probleminha aqui, que o Girolamo Cardano também analisou lá em 1500. Então, dividir um número em duas partes, dividir o número 10 em duas partes, cujo produto é 40. Então, você tem o 10 escrito como a soma de duas partes, vou chamar de x e y, e o produto dessas partes tem que ser 40. Então, que números são esses? Então, se a gente isolar o y aqui, a gente fica com 10 menos x. Substituindo aqui, a gente vai chegar numa quadrática, né? Então, fica menos x ao quadrado mais 10x menos 40 igual a zero. Se a gente quiser multiplicar tudo por menos 1, para sumir com esse menos aqui, fica x quadrado menos 10x mais 40 igual a menos zero, que é o próprio zero. Bom, a gente sabe resolver isso aqui, por exemplo, por Bhaskara, né? Então, digamos que a gente use Bhaskara, então isso seria menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes 1, 4 vezes 40, 160. Isso, né? Sobre tudo isso sobre 2a, que é 2. Bom, arrumando um pouquinho a casa aqui, fica 10, mais ou menos, raiz de menos 60 sobre 2. O 60, a gente pode fatorar ele, né? Tirar ele aqui da raiz. Então, dá por 2 que dá 30, dá por 2 que dá 15, dá por 3 que dá 5, dá por 5 que dá 1. Então, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 15. Então, esse 2 ao quadrado pode sair da raiz e fica dentro da raiz menos 15. Então, ficaria 10 mais ou menos 2 raiz de menos 15. E aqui a gente está se permitindo trabalhar com raízes negativas, né? Esquecendo um pouquinho o sinal de menos e fazendo como a gente faz com as raízes positivas. Simplificando, vai ficar 5 mais ou menos raiz de menos 15. Então, ok. É isso. Então, o Cardano ele foi o primeiro a se permitir fazer essas contas, apesar de não dar um significado para isso, ou não entender muito bem que isso poder, né? Tipo assim, beleza, isso aqui não serve para nada, ou não existem esses dois números. Poderia pensar assim. Agora, quando ele trabalhou então com essa equação cúbica aqui, na mesma linha, então não sei se vocês já lembram, se já viram, mas existe uma fórmula, como se fosse a fórmula de Bhaskara, para trabalhar equações de terceiro grau desse formato aqui, que não tem o termo quadrático, que é a chamada fórmula de Cardano, ou fórmula de Tartaglia-Cardano, porque é uma discussão. Os dois chegaram à fórmula, um roubou do outro, enfim. É mais conhecida como fórmula de Cardano, mas a gente gosta de dar também o crédito ao Tartaglia, que na época não levou nenhum crédito. Então, para resolver isso aqui, que seria, né, essa aqui está bem nesse formato, com P é menos 15, passando tudo para lá, e Q é 4. Então, basta substituir nessa fórmula aqui. Então, vamos lá fazer uma espécie de fórmula de Bhaskara aqui. Então, é a raiz cúbica, o Q é 4, né? Então, menos 4 sobre 2, mais, de novo, o Q é 4. 4 sobre 2
é 2 ao quadrado, 4, mais o P é menos 15, sobre 3 é menos 5. Menos 5 ao cubo é menos 125. Agora, fechamos a primeira raiz cúbica e abrimos uma próxima que vai diferir da primeira apenas neste sinal, ó, o resto é igualzinho. Então, é assim, menos 2 menos raiz de 4 menos 125. Então, se a gente fizer essa conta aqui dentro, vai ficar com raiz cúbica de menos 2 mais raiz de menos 121. Mais raiz cúbica de menos 2 menos raiz de menos 121. Oi. Ah, você tá certa, o que é negativo também. Porque passaram os dois para lá, né? Então, os dois são negativos. Sim. Tá, então eu vou agora refazer tudo com o negativo, né? Então, vai trocar o sinal aqui, nesse 2, e o ao quadrado não vai mudar, certo? Então, só muda aqui. Realmente eu estava estranha desse menos e não tinha visto. Muito bem, então, da mesma forma que lá na quadrática se chegou nisso, aqui na cúbica se chegou nisso. Mas qual que é a diferença dessa equação especificamente? Que dá para enxergar uma solução para ela, que é x igual a 4. Porque 4 ao cubo é 64. E 15 vezes 4 é 60, mais 4. Então, 4 é uma solução. Bonitinha, real, natural, inclusive. Só que quando você aplica a fórmula de Cardano, você chega nessa coisa aqui. Então, será que teria como mexer mais nisso aqui para chegar lá, né? O 121, a gente sabe que é 11 ao quadrado, né? Então, talvez tirando esse 11 aqui da raiz, poderia chegar em alguma coisa. Mas o Cardano parou por aqui. Aí depois veio o Rafael Bombelli, que viveu aqui um pouco mais ou menos contemporâneo, né? Mas é mais jovem, viveu menos tempo. Então eu copiei do slide anterior para cá aquela coisa que a gente tinha chego, né? E o Bombelli, então, ele trabalhou com isso. Bom, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos ver se a gente chega lá no x igual a 4, que a gente sabe que é uma raiz. Então, esse 121, que é 11 ao quadrado, o 11 sai e fica a raiz de menos 1 aqui dentro. Raiz de menos 1. Agora, para a gente conseguir somar essas raízes cúbicas, a gente teria que elevar o cubo aqui, né? A gente teria que ir eliminando essas raízes cúbicas para ver o que, que a gente chega. Então, vamos fazer isso. Primeiro, vamos passar uma das raízes para o lado de cá. Eu não sei se eu vou fazer essa conta inteira, porque ela é muito grande, mas vamos começar aqui. Então, vamos elevar ao cubo dos dois lados. Aqui vai aparecer um monte de x, né? Bom, vamos ver o que que dá. Bom, elevar um número ao cubo que tem assim um binômio, né? Aí, para fazer isso, a gente tem que lembrar lá do binômio de Newton. Então, é o cubo do primeiro, daí, no caso aqui menos por causa desse menos, 3, o primeiro ao quadrado, o segundo, 100 quadrado. Aí, o primeiro, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, então 3, a raiz bonitinha aqui, isso ao quadrado, mais o cubo do último, que no caso vai sair a raiz cúbica, vai ficar só o que tem dentro.
E do outro lado, o cubo corta com a raiz, fica só 2 menos 11, raiz de menos 1. Esse 2 está dos dois lados. Esse aqui tem sinal diferente, então não posso cortar. E eu fico com essa expressão toda aqui para x. Então, vamos tentar organizar. Falta o x ao quadrado. Acho que não foi esse o caminho que o Rafael Bombelli usou. Deixa eu terminar de escrever aqui. Mais 22, passando para o lado de cá, raiz de menos 1. Veja, a gente está carregando raiz de menos 1 como se fosse uma letra aqui acompanhando, né? Bom, chegamos aqui nessa expressão envolvendo x ao cubo, x ao quadrado e x, que não nos ajuda muito. Deixa eu mostrar a nota histórica que está lá no material de vocês. Aqui ele diz o método que o Bombelli usou, exatamente. Ó. Então, o Rafael Bombelli, ele exigiu que cada uma dessas raízes cúbicas que aparecem lá fosse da forma a mais b raiz de menos 1. Tanto essa quanto a outra. Uma com mais e outra com menos. E aqui eles estão usando a notação atual, né? E quando ele exige isso, aí sim, para achar o a e o b, vai ter que fazer, provavelmente elevar o cubo, enfim. Fez várias contas e chegou que a é 2 e b é 1. E aí, pegou essas duas expressões com a e b, somou e chegou, né? Substituiu aqui. E aí o x chegou que x é igual a 4. Então, esse é o ponto, né? Escrever esses números que envolvem raízes negativas dessa forma aqui, tá? Que é a forma que a gente usa para escrever números complexos. Bom, então, 3 pontinhos aqui, porque eu não vou fazer aquelas contas, de qualquer forma, serão contas relativamente parecidas com essa e vão demorar. Mas ele chega que x é igual a 4 ao escrever os números como a mais b raiz de menos 1 e a menos b raiz de menos 1. Esses dois números aqui. Ok? Depois vocês podem olhar aquela nota histórica que ela tem mais coisas lá. Enfim, então, em termos de história da matemática, números complexos são uma das coisas mais recentes que a gente vai estudar aqui, né? A maioria das coisas são lá geometria, enfim, são mais antigas. E os números complexos começaram a ser trabalhados bem, bem recentemente, né? Falando em termos de linha do tempo da história da matemática. Bom, então vamos agora falar exatamente da definição dos números complexos. Então, os números complexos, eles são um conjunto de números. E a gente define os números complexos assim: é o conjunto dos números da forma a mais bi, onde o a e o b são números reais, e esse i se refere à raiz de menos 1. Ok? Então, a gente já tinha os números reais e agora a gente está expandindo, colocando esse i aqui. Em termos dos conjuntos que a gente já conhece, né? A gente tem lá os números naturais, aí a gente tem os inteiros, que são maiores, aí a gente tem os racionais, que são maiores ainda, aí a gente tem os reais, que são maiores. Aqui, nessa parte, ou seja, os reais que não são racionais, aqui são os irracionais. E os números complexos, eles vêm aqui por fora, porque eles contêm os números reais, que os reais, então, são quando o b é zero, certo?
Porque daí você não tem essa parte do i e você tem só a parte do a, que é real. Então, quando você faz b igual a zero nesse conjunto, você tem os reais. E esses números com b igual a zero são o que a gente chama de números reais, né, no caso. Quando, por outro lado, a gente poderia fazer a igual a zero e ficar com números da forma bi. Esses números a gente chama de números imaginários puros. Imaginários puros. Porque eles não têm o que a gente chama de parte real, só tem a parte imaginária. E quando os dois são diferentes de zero, né, ou quando os dois são diferentes de zero, a gente fala que são números imaginários, não puros, mas que têm parte imaginária. Só que não é correto, no meu entendimento, a gente chamar os números complexos de números imaginários. Porque os complexos você poderia pensar que são os reais, junto com os caras que estão aqui fora, que são os não reais. Ou seja, os que têm a parte b diferente de zero. Independente do a ser zero ou não, mas tem a parte do i, tá? Então, aqui a gente poderia dizer que são os números imaginários. Que tem essa parte imaginária. Então, fixando os nomes aqui, esse a, que está aqui na frente, a gente chama de parte real. Se eu disser que esse cara é z, para fixar a notação, a gente costuma chamar os números complexos de z e não de x, tá? Mas é só uma convenção. Então, é a parte real de z e o b é a parte imaginária de z. Veja que tanto a parte real é um número real, quanto a parte imaginária é um número real. Ou seja, eu não estou carregando o i junto aqui. A parte imaginária é só o b. Mas é o número real que acompanha o i. Tá? Acho que em termos de definição é isso que eu tenho para falar para vocês. Uhum. Uma coisa que dá para comentar também, que é bem importante, é que i ao quadrado é menos 1. Na verdade, até a gente prefere escrever, né? Já que isso aqui não tem sentido, ao invés de escrever isso, a gente escreve que i ao quadrado é menos 1. Então, quem é i? Quem é esse i aqui? É um número que é ao quadrado dá menos 1. E você até poderia entender como raiz de menos 1. Mas é melhor escrever assim. Muito bem. Tá. Agora, esses números, assim como os números reais, eles têm uma representação geométrica. Os números reais, se vocês lembram bem lá de Matemática 1, a gente representava eles numa retinha real aqui, né? Aí a gente tinha lá os intervalos, enfim, a gente marcava aqui os pontos, os intervalos. Agora, os números complexos, eles têm duas partes. Então, eles serão representados num plano, que a gente chama de plano complexo. Esse plano complexo é como se ele tivesse uma cópia dessa reta aqui, que a gente chama de eixo imaginário, onde a gente vai escrever a parte imaginária. E a gente tem uma outra cópia dessa reta aqui, que é o eixo real. Tá? Então, eixo real, eixo imaginário. Então, o número z igual a mais bi, ele vai ser identificado com o ponto AB, que a gente chama de afixo de z. Então, vocês podem encontrar em algum lugar aí, desenhe os afixos, identifique os afixos do número complexo. Então, afixo é esse ponto do plano que representa o número complexo, tá? Então, por exemplo, se eu quiser marcar no meu plano complexo o número 1 mais 2i. Então, eu quero parte real 1, parte imaginária 2. Então, venho aqui, parte real 1, parte imaginária 2. É esse ponto aqui. Vou chamar de Z1. Então, aqui está o nosso Z1.
Se eu tivesse o número menos 1, menos meio de i, por exemplo. Bom, parte real menos 1, parte imaginária menos meio. Então, aqui e aqui. Então, o nosso Z2 estaria aqui. O zero mais zero i, que seria o zero, está aqui, né? Nossa origem. Você pode ter números reais, tipo número 4 mais 0i, que é o 4. Ele tem parte real 4 e parte imaginária 0. A gente também pode ter os imaginários puros, que aí seria o contrário, tipo 0 menos 3i, que é o menos 3i. Então, ele vai ter só parte imaginária menos 3, parte real 0. Então, aqui esqueci do nome, Z4, aqui Z5. E assim por diante. Dado um número, você consegue desenhar ele aqui. Pode acontecer que o número é dado meio bagunçado, tipo assim, Z6 é 2 mais 1 menos i vezes, ou menos i mais 4i, sei lá. Então, para você desenhar esse número aqui no teu plano complexo, a gente precisa reorganizar as coisas aqui. E aqui, mais ou menos, a gente já está falando de como soma ou subtrai um número complexo. Depois eu vou voltar nisso, mas você junta a parte real com parte real, no caso 2 mais 1, tudo que não tem i você junta, e tudo que tem i você junta. Então, 4 menos 1, 3i. Então, o Z6 seria 3 mais 3i. Então, 3 mais 3i aqui. Ok? Essa forma de escrever aqui, ela é chamada de forma algébrica do número. Essa forma bonitinha de deixar um número aqui, mais outro multiplicando i, a forma algébrica de escrever um número complexo. Se tem forma algébrica é porque vai ter, porque se essa forma tem nome é porque vai ter outra forma, né? E a outra forma vai ser a forma trigonométrica que a gente vai ver nas aulas seguintes, tá? Mas assim como a gente tinha em geometria analítica a equação geral, a equação reduzida, aqui a gente tem forma algébrica. Então pode ter o exercício que peça, escreva o número tal na forma algébrica, que colocar, fazer mais ou menos isso que eu fiz aqui, né? Separar o que não tem i do que tem i. Ok? Bom, então vamos fazer algum exemplo aí dessa parte inicial. Uma observação aqui ainda sobre a questão geométrica. É bem importante saber fazer essa representação, porque quando a gente for estudar a tal forma trigonométrica, a gente vai precisar, por exemplo, aqui do Z6, identificar esse tamanho, ou seja, a distância dele para a origem, e este ângulo, tá? Eu não vou entrar em detalhes disso hoje, mas a representação ajuda muito nesse sentido. E vocês vão ter que daí lembrar de geometria analítica para saber a distância entre dois pontos, né? E de trigonometria para lembrar aqui essa questão de medir ângulo, de seno, de cosseno. Então, vamos lá fazer um exercício sobre essa primeira parte. Então, por exemplo, eu tenho o número Z1, que é 2m menos 3 menos mi. E a pergunta é, quem é o m para Z1 ser imaginário puro? E aí? Vocês saberiam me dizer qual o valor de m para que seja um imaginário puro? O que é um imaginário puro? No número que está nessa forma, a mais bi. O que tem que acontecer aqui? O a tem que ser zero.
Essa é a condição. Imaginário puro é porque não tem parte real, ele é puramente imaginário. Então, a parte que não tem o i tem que ser zero. Essa é a definição. Então, considerando isso, qual é o valor de m para que esse número seja um imaginário puro? Meio? Vamos ver. 3 meios. Então, se eu substituir aqui, como que a gente chegou nisso, né? A gente exigiu que a parte real seja zero. Então, o 2m menos 3 tem que ser zero. Isolando o m, chega aqui. Muito bem, é isso mesmo. M tem que ser 3 meios. Legal. Então, vamos fazer agora um diferente. Vamos pensar no número Z2, que é 1 sobre m, mais 4 menos m ao quadrado vezes i. E a pergunta, de novo, é: qual é o valor de m para que Z2 seja real? Seja um número real. Isso. Nesse exemplo, qual é o que é que a gente tem que igualar a zero? 4 menos m ao quadrado. Não precisa colocar o i. Colocar o i aqui pode gerar uma confusão, porque você não sabe o que fazer com o i e tal. Então, é a parte imaginária, que é quem acompanha o i, que tem que ser zero nesse caso, né? Então, você isola aqui o m. M ao quadrado é 4, então o m pode ser mais ou menos 2, né? Certo? Bom, então isso para fixar os conceitos de imaginário puro, de real, enfim. No livro lá tem vários exercícios que vão falar do afixo, né? De desenhar no plano complexo, tudo mais. Sigamos. Então, eu ainda quero falar, quanto a essa questão mais geométrica, da projeção estereográfica. Então, eu acabei de dizer para vocês, né, que os números complexos, eles são representados num plano complexo. Então, essa representação, ela é ilimitada, ela é infinita para cima, para o lado aqui, né? Assim como uma reta real é infinita também para os lados. Uma coisa útil nos números complexos é a gente fazer essa chamada projeção estereográfica. O que significa isso? Significa você vir aqui na tua origem do plano complexo e colocar uma esfera aqui em cima, tá? Então, eu até tenho aqui em isopor, mas né, vai ficar ruim de mostrar para vocês. Mas você vem aqui no teu plano, pensa que é uma cartolina, e você vem aqui e coloca uma esfera de isopor em cima, bem do plano, do ponto aqui, como se fosse o polo sul da tua esfera. E aí você faz o seguinte, você pega qualquer ponto do plano aqui, né, que está desenhado aqui, e você vai ligar esse ponto ao polo norte da tua esfera. Então, se o polo sul você encostou aqui, o polo norte está um pouco para cima. Quando você faz essa ligação, você inevitavelmente vai furar a tua esfera, né? Quando você for fazer essa ligação. E em cada ponto do plano, você vai furar num lugar diferente. Se você pegar pontos aqui mais pertinho da origem, você vai furar aqui mais perto do polo sul. Se você pega pontos bem longe, você vai furar mais perto do polo norte. E aí, com isso, a gente consegue identificar o plano complexo, que é uma coisa ilimitada, nessa esfera, que é uma coisa limitada. Sendo que o polo norte representa o infinito para a gente. Porque eu nunca vou chegar no polo norte ligando um ponto do plano ao polo norte, né? Eu sempre vou furar em outro ponto antes dele aqui. Mas aí, se a gente pensa, idealiza a ideia de infinito para todos os lados, a gente pega todo esse infinito aqui e concentra nesse ponto. Então, isso aqui pode ser útil para alguma situação. Eu quero mostrar para vocês esse vídeo que ele vai trazer, ele vai falar aqui, então eu vou parar de falar. Então, ele vai trazer essa estrutura que eu tenho aqui
aqui eu fiz também na impressora 3D, né? Isso que foi impresso na impressora 3D. E essa estrutura representa essa esfera. Só que ela foi cortada aqui em cima só para conseguir fazer o experimento que é feito com uma luz. Mas aí ele vai mostrar agora, na verdade eu vou tirar o som. Ele vai mostrar agora como que a esfera se projeta no plano, ou como que a grade do plano se projeta na esfera. E para isso ele vai colocar uma luz exatamente onde seria o polo norte. Olha, está mostrando aqui o polo norte. Então, esse experimento dá para fazer com o celular. Se a gente tivesse no presencial, eu levaria a esfera e vocês poderiam fazer o experimento lá com a luz do celular. Então, vejam que interessante. Ó, então, quando ele coloca no polo norte, olha o que acontece com as sombras. Então, pensem que isso aqui é o plano cartesiano aqui embaixo, e cada uma dessas retas é x igual a 1, x igual a 2, y igual a 1, y igual a 2. Essas retas, elas se projetam na esfera como essas curvas aqui. Então, é uma representação bem interessante. Legal, né? Sim, quando voltarmos, se vocês ainda forem alunos, ou podem ir lá visitar que a gente faz. Muito bem. Voltando então para a nossa apresentação. Essa imagem aqui é do livro da professora Elizabeth Caras, que é do Departamento de Matemática. E eu coloquei o trecho que fala disso, né? O texto lá também na UFPE Virtual para vocês olharem o texto completo, se vocês quiserem saber mais sobre projeção estereográfica. Bom, agora vamos para a parte de contas, que seria tipo a segunda parte aí da nossa aula. A gente acabou de conhecer um conjunto novo, que é o conjunto dos números complexos, que são da forma A mais BI, onde A e B são números reais, e esse I é tal que ele ao quadrado é menos 1. Aí a pergunta é, se eu tiver dois números complexos, vou chamar o Z1 de A mais BI, e vou chamar o Z2 de C mais DI. Né? Elementos dos números complexos, ou seja, C e D são números reais. Como que a gente define Z1 mais Z2? Então, a gente sabe somar números reais. E a gente vai usar isso a nosso favor. Então, eu vou somar as partes reais, formando a nova parte real do meu número, e vou somar as partes imaginárias, formando a nova parte imaginária da minha soma. O mesmo vale para a subtração. Se for com menos aqui, eu vou fazer o primeiro menos o segundo, tanto na parte real quanto na parte imaginária. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho o Z1 igual a 2 mais I e um Z2 igual a menos 1 mais 3I. Quanto que fica Z1 mais Z2? Qual é a parte real desse número? Seria 2 menos 1. 2 somado com menos 1. Então, 2 mais menos 1, vou fazer aqui devagarzinho, é a parte real. E a parte imaginária? Cuidado, I não faz parte da parte imaginária. Então, 1 mais 3. Né? Se a gente arrumar agora, 2 menos 1 é 1, mais 4i. Ok? E se fosse a subtração, Z1 menos Z2, fica quanto? 2 menos menos 1. 3. 1 menos 3.
menos 2i. Então, é bastante intuitivo, bastante simples fazer a subtração. A gente vai sempre tratar o i como se ele fosse uma variável, como se ele fosse um x, uma letra mesmo, né? Então, a gente, no caso, soma tudo aqui e coloca em evidência. Então, é isso que a gente está fazendo. E a última operação de hoje é a multiplicação. Então, de novo, se eu tenho o número a mais bi e o número c mais di, como fica eu multiplicar Z1 por Z2? Bom, é o que a maioria deve ter pensado intuitivamente. Eu multiplico os dois números, eu faço uma distributiva, então A vezes C mais A vezes DI mais B vezes I vezes C, vou deixar o I aqui para o final. E por último, é B vezes D vezes I ao quadrado. Só que esse número não tá bonitinho, né? Não tá na forma algébrica, então vamos arrumar. O que é número real aqui? O A vezes C, não tem o I. E este número aqui, como o I ao quadrado é menos 1, isso aqui tudo vai se tornar menos BD. E a parte que tem o I é o AD mais BC, colocando o I em evidência. Então, a definição de produto seria essa aqui. Mas a ideia não é decorar essa forma aqui, é realmente fazer a distributiva toda vez que vocês precisarem fazer um produto, ok? Isso aqui, se vocês podem lembrar vocês de uma coisa. Quando a gente tinha matrizes A, B, C, D, o determinante da matriz era AD menos BC. Acabou ficando um pouco diferente, mas lembra, né? Lembra aqui o determinante de uma matriz 2 por 2. Então, se eu considerar o primeiro número aqui, o segundo número aqui. Talvez se eu considerar assim, o primeiro número complexo na diagonal, na vertical, vamos ver. Aí fica... fica a mesma coisa. Então não é tão igual assim, mas eu, pelo menos, quando olho isso aqui, sempre lembro do determinante. Então, não é igual ao determinante. É parecido, mas não é igual ao determinante. Vamos ver um exemplo. Então, se o Z1 for 2 mais I, e o Z2 for menos 1 mais 3i, o produto deles vai ser 2 mais i vezes 1 menos 1 mais 3i. Então, a parte real é formada pelo 2 vezes menos 1, que é menos 2, e pela multiplicação dos dois que tem i. 1 vezes 3 é 3, i ao quadrado, que é menos 1. Então, ficou 3 vezes menos 1, ou seja, menos 3. Essa é a parte real. Agora, vamos fazer a parte imaginária, que é o menos 1 vezes i, e o 3i vezes o 2, que é 6i. Então, já estou aqui fazendo num passo só, colocando em evidência e tudo mais. Então, ficou menos 5 mais 5i. Ok? Se eu não errei contas, é isso. Vocês podem fazer a conta mais devagar, tranquilo, desde que façam corretamente, né? Certo? A divisão a gente vai ver na próxima aula, tá? Porque ela precisa que a gente antes defina o que é o número conjugado. E também tem outra coisa que envolve multiplicação, né? Por exemplo, as potências de i, que também a gente vai ver na aula que vem melhor. Mas i ao cubo é tipo i vezes i ao quadrado, que é i vezes menos 1. Opa, vezes menos 1, que é menos i. Então, as potências de i, elas vão seguir um padrão bem interessante. Enfim, mas nada fora do que a gente já está acostumado. E agora, antes de passar para o último exemplo, eu preciso falar de igualdade de números complexos. Então, quando que dois números são iguais?
Então, se você tem um número complexo Z1 e o número complexo Z2, Z1 vai ser igual a Z2 se e somente se o A for igual ao C, ou seja, parte real for igual, e parte imaginária for igual. Ok? Essa é a definição de igualdade. Então, claro, se os dois estão na forma algébrica, eles têm que ser iguaizinhos, né? Eles têm que ser iguais aqui e aqui. Agora, os exercícios que aparecem, muitas vezes eles trazem números que não estão nessa forma algébrica, e falam daí de igualdade. Então, por exemplo, se o teu Z1 for x mais 2i e o teu Z2 for, vamos fazer aqui um 3 mais i vezes i. Pergunta: quem é x? Se, claro, faltou falar que Z1 é igual a Z2, né? Se Z1 é igual a Z2, quem é x? E aí, vocês saberiam responder? Ah, tem um problema aqui. Aqui tem que ser 2. Tô corrigindo o exercício, tá? Porque daquele jeito ele não fazia sentido. Daí vocês teriam que responder, não faz sentido e por que não faz sentido. Mas aqui, digamos que fosse 2. X é 1. Por quê? Quer dizer, não é 1. Não é 0 nem 1. Tá perto. O Eric respondeu lá. O Eric sempre responde com uma interrogação. Afirme, Eric. Seja confiante na sua resposta. X é menos 1. Por quê? Estou dizendo que Z1 é igual a Z2. O Z1, ele é x mais 2i. Tá bonitinho na forma algébrica. O Z2 não tá. Ele é 2 mais i vezes i. Então, vamos arrumar o Z2 aqui. Então, é 2 vezes i mais i ao quadrado. Ou seja, é menos 1, que é o i ao quadrado, mais 2i. Então, a parte imaginária é igual e a parte real, para ser igual, x tem que ser menos 1. Tá? Então, esse tipo de exercício assim que aparece falando de igualdade, coloca variáveis aqui e a partir da igualdade você descobre a variável. Então, vejam que se eu tivesse deixado 3 aqui, não seria verdade, né? Porque eu teria a parte imaginária diferente. Então, esses números nunca seriam iguais, dependente do x que eu coloque. Quem esteve na aula ontem de matemática 3, de matrizes, deve estar revivendo aquela aula, porque é a mesma coisa, né? Então, a gente está introduzindo uma nova estrutura algébrica. Então, tem que definir como soma, como faz multiplicação, o que significa ser igual, tá? Então, é sempre o mesmo caminho quando se está introduzindo novos conjuntos numéricos ou estruturas algébricas. Dúvidas? Só falar, por favor. E aí, vamos fazer então um exemplo que vai fazer a gente voltar lá para a matemática 1, que é resolver uma equação quadrática, né? Então, a gente poderia aqui completar quadrado ou resolver por Bhaskara, como preferir. Vamos fazer completar quadrado, que vocês são craques da geometria analítica, né? Então, para eu completar x quadrado menos 4x, é porque aqui o meu segundo termo era menos 2, né? Então, ele ao quadrado é 4, tiro 4, mantenho 13. E aqui eu tenho x menos 2 ao quadrado, representando esta parte. E aqui, desse lado, eu tenho mais 9, né? Isso. Igual a zero. Vamos isolar o x. Aqui já começa o problema, ó. Um número ao quadrado é menos 9. Então, já dá para ver que aí vai entrar número complexo. Vou extrair a raiz desse lado e ficar com o módulo. Vou extrair a raiz desse lado. E aí, o 9, ele é 9 vezes menos 1. Então, se eu abrir essa raiz, eu fico com raiz de 9, que é 3, vezes raiz de menos 1.
que é i. Ok? Então, eu estou com o módulo de x menos 2 igual a 3i. Então, o x menos 2, ele é mais ou menos 3i. Tem as duas opções. Portanto, o x é 2 mais 3i ou 2 menos 3i. E agora, então, vocês não vão parar quando o delta for negativo, né? Vamos fazer aqui por Bhaskara para comparar. Estou resolvendo lá a minha equação de segundo grau, menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 13. 4 vezes 13 é 52. Sobre 2a. 16 menos 52 é menos 36. Então, menos 36, assim como a gente fez com menos 9, o 36 é 6 ao quadrado, então esse 6 pode sair. É mais 4, né? Mais 4, mais ou menos 6, e fica o raiz de menos 1. Simplificando esse 2, fica 2 mais ou menos 3 raiz de menos 1. Escrevendo como i, 2 mais ou menos 3i. Então, a mesma coisa, né? Então, essa é uma diferença que agora, se a gente permite que as soluções sejam complexas, toda quadrática terá duas raízes. Terá duas raízes. Ah, mas quando delta é zero? Quando delta é zero, a gente tem duas raízes iguais. Duas raízes iguais. Porque aqui, quando a gente fala em quantidade de raízes de um polinômio, a gente está contando o que a gente chama de multiplicidade. E aí a gente vai explorar isso mais em matemática 6, multiplicidade. Que é lá que a gente vai estudar os polinômios, e é por isso que a gente precisa estudar os números complexos antes de estudar polinômios, daí de grau, além de grau 2, grau 3, grau 4, grau N, qualquer. Porque a teoria dos polinômios, ela funciona bem neste corpo, né? Os complexos também são um corpo, assim como os números reais, ou seja, tem inverso e tudo mais. Então, é nesse universo que a gente estuda polinômios, que os teoremas fazem sentido, enfim. Então, vejam como é importante a descoberta ou a criação, enfim, o dar sentido aos números complexos, né? Isso permitiu desenvolver vários outros ramos da matemática, inclusive polinômios, que são coisas tão simples que já existiam. Ok?